A gente vai falar sobre uma ferramenta que é muito utilizada para que a gente consiga se motivar, mudar comportamento, mudar alguns estados emocionais e até mesmo diminuir o estado de pressão antes das provas, antes de apresentações, antes de testes. A gente vai falar hoje sobre o poder das listas escritas. Fazer listas escritas com a mão é uma coisa que a gente faz muito, principalmente no contexto clínico. Eu faço muito há muitos anos em treinamentos e treinamentos executivos, em clínicos, faço isso com os meus filhos, faço isso comigo, mas é algo que a gente não valoriza no dia a dia e eu acredito até que as pessoas nem saibam muito bem como e por que elas deveriam utilizar listas para organizar a vida, as ações, para entender o que está acontecendo na vida dela. Duas listas que é importante que vocês façam se vocês quiserem começar a entender como que vocês podem combater a exaustão e o estresse crônico no dia a dia, que eram as duas listas iniciais, que coisas que eu gosto de fazer e faço, coisas que eu gosto de fazer e não faço. Então, mas eu indico que você faça essas duas listas, que você faça inclusive com as pessoas da sua casa, para vocês terem uma ideia de como é que está todo mundo e muito possivelmente como é que estará aí o humor dessas pessoas, porque o humor é totalmente direcional à lista, então quanto mais eu faço coisas que eu gosto, obviamente meu humor vai estar melhor. Quanto mais eu faço coisas que eu não gosto e eu tenho um desequilíbrio da lista das coisas que eu gosto, o meu humor possivelmente vai estar pior, vou ter mais episódios de raiva, de cansaço e até mesmo de tristeza. Eu, por exemplo, utilizo há muitos anos a escrita, tanto com os meus pacientes do consultório, quanto com o pessoal das empresas que eu atuo. A lista ela é muito poderosa, escrever com a mão algumas listas de maneira consciente, sabendo por que você está fazendo isso e usar essas listas é algo que ajuda muito a gente, primeiro, a sair do automático, né, a sair daquele processo mental ou de exaustão, ou de estresse, ou de ansiedade automática, que quando você faz uma lista, o teu cérebro tende a lembrar mais daquilo que você escreveu, que aquilo que você só falou, ou do que aquilo que você só pensou. Se você escreve trazendo uma emoção positiva, trazendo um processo consciência, você estará criando, além da memória, uma memória positiva, então você também vai criando um recurso positivo para que o seu cérebro consiga lembrar o que fazer. Então, as listas, eu costumo dizer que elas não têm contraindicação, é uma lista, a gente escreve, e eu recomendo muito que vocês comecem a usar aí na vida de vocês. Essa semana mesmo, eu fiz uma lista aqui para mim. Eu volta e meia tenho que parar para fazer as minhas listas de coisas que eu gosto muito de fazer e que eu preciso resgatar, exatamente para não cair em exaustão, para conseguir manejar o meu estresse melhor, para voltar a ter essa sensação de dopamina no final do dia, de quentinho no final do dia, de recompensa, e para que não precise cair em compulsões, para que não precise cair em anestesias. Eu mesma essa semana fiz essa lista. Volta e meia, quando eu vejo que eu estou muito atribulada de tarefas, eu volto a fazer essa lista e escrevi as coisas que estão ao meu alcance e que me fazem muito bem, que eu gosto muito de fazer. E aí me dei conta que eu não estava fazendo muitas delas e comecei a inserir essas coisas no dia a dia comigo e com os meus filhos. Como eu tenho filhos, essa já é uma lista que você pode fazer coisas que me fazem bem, que eu gosto muito de fazer e que não fazem mal para minha saúde, né? Então, não vai colocar bebida alcoólica, aí você não vai colocar comer até se estufar, você não vai colocar nada que seja ruim para sua saúde. Então, por exemplo, coisas que eu coloquei nessa lista, eu adoro desenhar, eu adoro dançar, eu adoro andar de bicicleta, eu gosto de meditar, eu gosto de rezar, eu fui colocando coisas que me fazem muito bem. E depois, como eu sou mãe e dedico muito tempo aos meus filhos, eu anotei quais dessas coisas eu consigo trazer as crianças para a gente fazer junto e virar uma atividade onde eu estou com eles, mas também estou tendo um prazer individual, né? Não só o prazer de ser mãe. E achei mais da metade das coisas que eu conseguia fazer e incluí na minha agenda noturna com as crianças e também na minha agenda diurna com as crianças, o que melhorou muito em questão de faz 2 semanas que eu fiz isso, 2 semanas, tanto a minha sensação, quanto o meu humor, quanto o meu nível de energia. Meu marido fez a mesma coisa. Então, são listas que a gente vai trazendo para a vida o tempo todo, né? Vamos lembrar que saúde mental, que desenvolvimento mental não é uma coisa que você faz e para, é para o resto da vida, porque a vida é atribulada. Ainda mais a vida de quem trabalha, de quem tem responsabilidades, de quem é pai, de quem é mãe. São muitos pratos que a gente precisa carregar e as listas são algo simples, barato, que não custa nada, custa o seu papel e a sua caneta e que te ajudam muito no seu processo.